Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula. E essa aula nós vamos brincar de engenheiro. Como além de professor de matemática, tenho também formação em engenharia civil, essa questão aqui veio a calhar. Então é o seguinte, nós vamos aprender hoje como é que se deve projetar uma escada, tá? Eu vou falar alguma coisa sobre essa questão e também sobre algumas normas da engenharia. Caiu na UDESC de Santa Catarina. UDESC é a Universidade do Estado de Santa Catarina, que diz o seguinte: sobre um plano inclinado deverá ser construída uma escadaria. Sabendo-se que cada degrau da escada deverá ter uma altura de 20 centímetros e que a base do plano inclinado mede 280 raiz de 3 centímetros, conforme mostra a figura. Então, a escada deverá ter quantos degraus? Bom, pessoal, antes vamos falar sobre a nomenclatura. Essa altura de 20 centímetros aqui, ó, nós chamamos de espelho, tá? Na engenharia, quando você fala em espelho de uma escada, é exatamente essa altura aqui. Então, essa altura que a gente chama de espelho tem que estar entre 15,5 centímetros e 19, tá? Entre 15,5 e 19 centímetros. Como é um exercício aqui, ele está usando 20 até por uma questão de facilidade de cálculo, tá? Mas, pela norma, se você for recomendar aí na sua casa fazer uma escada, siga essas normas aqui, tá? Até por uma questão de obter o ABITS. E essa plataforma aqui, onde você pisa, para que você se enquadre dentro da norma, tem que estar entre 27 e 32 centímetros. Tá? Isso aqui é uma mera curiosidade para você entender, e se um dia você quiser projetar, mesmo não sendo engenheiro, você consegue fazer isso daqui. Bom, a nossa questão diz o seguinte, ó, eu tenho horizontalmente, eu tenho 280 vezes raiz de 3 centímetros. Eu não tenho essa altura H aqui, ó. Porque se eu tivesse essa altura H, você percebe que se eu dividisse essa altura H por 20, eu consigo obter quantos degraus eu posso ter, né? Cada conjunto desse é um degrau, não é isso? Então, para eu saber essa altura aqui, eu vou recorrer à nossa velha trigonometria, claro. Sempre lembrando, gente, aquela relação trigonométrica dentro de um triângulo retângulo, você tem que saber as principais formas. Quais são? Que o seno de um determinado ângulo, vou chamar de θ, sempre será o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de θ será sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de θ será sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Não esquece dessas três formulinhas das relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Isso é fundamental, tá? Nesse caso aqui, ó, eu quero descobrir a altura H. A altura H em relação ao ângulo de 30 graus, ele é um cateto, claro. Quais são os catetos? O cateto, gente, só para reforçar o conceito. Cateto sempre são os dois lados do triângulo retângulo que formam o ângulo de 90 graus. Então, esse H aqui é um cateto e o 280 raiz de 3 também é outro cateto. Bom, então eu quero descobrir o cateto oposto. Eu tenho cateto adjacente. Qual formulinha que tem cateto oposto e cateto adjacente? Aqui eu tenho hipotenusa, não quero, hipotenusa, não quero. Aqui, ó, tangente de θ. E para você memorizar, só fala assim, ó, tem gente que toma coca. Tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Bom, então vamos calcular. Ó, eu tenho tangente de 30 graus é igual. Cateto oposto quem é? Exatamente o H que eu quero descobrir. Sobre cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o 280 raiz de 3 centímetros. Hein, gente? Toma cuidado aqui. Porque... Bom, mas tangente de 30, gente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Igual a H sobre 280 vezes raiz de 3. Bom, como 280 está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, o H vai ficar sozinho de um lado. Esse 280 raiz de 3 vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 280 raiz de 3 vezes esse raiz de 3, que já está aqui, sobre o 3. Agora, essa continha aqui, que muita gente também às vezes se enrosca, gente, não precisa se preocupar. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, o meu H agora é igual a 280 vezes 3. E uma coisa, né, gente? Qualquer raiz
quadrada, tem que ser raiz quadrada, vezes a mesma raiz, por exemplo, raiz de quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7. Não precisa fazer conta, é 7. Por quê? 7 vezes 7 dá 49, raiz quadrada de 49 é 7. Então qualquer valor que você multiplicar duas vezes o mesmo valor de raiz quadrada, vai ser sempre o valor do radicando, tá? 280 raiz de 3 sobre 3, só cortar, né? 3 dividido por 3 dá 1. Então essa altura aqui, ó, dá 280 centímetros, ou 2,80 m, tá? Então essa altura aqui eu já sei que é 280 centímetros. Gente, agora é o seguinte, ó, eu tenho essa altura total. Se eu dividir por 20, que cada espelho mede, eu vou obter a quantidade de degraus. Então, degraus é igual a 280 centímetros dividido pela altura de cada degrau, que é 20. Ora, eu corto esse zero, não precisa nem fazer conta, né, gente? 28 dividido por 2 dá 14. Então, eu tenho 14 degraus. Então, a alternativa C de certo, C de casa, C de cebola, tá aqui, ó. Mas eu quero completar ainda mais esse exercício. Vamos supor agora, será que o patamar, que o piso do degrau, ele obedece às condições da norma? Vamos ver. A norma diz que ele tem que ter entre 27 e 32 centímetros, né? Essa parte onde você pisa na escada. Ora, para eu fazer isso aqui, é só fazer o seguinte, ó. Se eu dividir o comprimento horizontalmente aqui, ó, você percebe que se cada degrau que eu pegar aqui, ó, somar 1, 2, 3, 14 degraus, se eu somar o comprimento de todos eles, vai dar exatamente 280 raiz de 3, não é isso? Então, para ver se o piso está dentro da norma, faz o seguinte, ó. É o comprimento total, que é 280 vezes raiz de 3. E como eu sei a quantidade de degraus que vai ter, que é 14, é só dividir. Aí eu consigo obter o comprimento de cada degrau. Vamos ver? Mas 280 dividido por 14 dá para a gente fazer a conta, porque dá 20, não é isso? Porque 20 vezes 14 dá 280. Então, simplificando os dois aqui, ó, dá 20. 20 raiz de 3. Bom, mas se você falar assim para o seu pedreiro lá, ó, senhor pedreiro, eu quero que você faça uma escada cujo piso de cada degrau tenha 20 raiz de 3. Como é que ele vai calcular lá na hora de fazer 20 raiz de 3? Na treina dele não tem raiz de 3. Mas tem que explicar para ele. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Aproximado, tá? Ele é um número irracional e ele é infinito. Então, eu vou fazer uma aproximação de duas casas. Então, 20 vezes 1,73. Isso vai dar 20 vezes 1,73. Vai dar 34,6 centímetros. Então ele vai estar um pouco maior do que o padrão. Isso é bom? Olha, não é muito bom você fugir um pouco da norma, porque ele vai ter um espaço muito grande. Às vezes a pessoa tem passo curto, pode se atrapalhar. Você entendeu? Então o comprimento da plataforma dela, ele está um pouquinho fora da norma. Mas isso aqui é só para efeito de exercício, né, gente? Então, para nós o que vale é a resposta, que é 14 degraus. E está resolvida a questão. Olha, se você ficou com alguma dúvida, não se acanhe não. Escreve aí que eu vou ter o maior prazer de tirar a sua dúvida. E se você achou que a aula valeu e você entendeu direitinho, pode escrever também, porque é muito legal a gente interagir com vocês, ok? E se você ainda não estiver inscrito, inscreve aí nesse canal, deixe seu like, que é muito importante. E outra coisa também, gente, chame seus amigos, convide seus amigos para que venha conhecer esse nosso trabalho, feito com extrema dedicação, com muito desenho, muita figura, para que vocês possam entender cada exercício com todos os seus conceitos envolvidos. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!